Olá, bom dia. Acompanhar o movimento do trabalho infantil no Brasil não é uma tarefa muito fácil, porque se em alguns tópicos ele desceu, em outros ele subiu. Para a gente saber como é que funciona mais ou menos essa matemática ou essa evolução desse tipo de trabalho, nós vamos conversar no programa de hoje com com Franciana Ibiapina, que é coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil do Ministério do Trabalho no Maranhão. Bom dia, Franciana. Bom dia. Quase que eu erro o seu nome chamando Francisca, mas eu já corrigi a Franciana Ibiapina, não é isso? Você estava me dizendo que esses números não são muito fáceis de acompanhar, né? A gente comemora pelo lado, lamenta pelo outro. É sempre assim essa gangorra? Sim, é sempre uma gangorra, principalmente porque está atrelado a outros fatores sociais, como a pobreza, como o crescimento da evasão escolar, como demais fatores inflacionários. Então, à medida que a economia sofre algum impacto, o trabalho infantil é um dos primeiros a evoluir. Mostrar o efeito. Então, nós estamos sempre diante do ponto crítico da sociedade. Todas as vezes que falta alguma coisa em infraestrutura, diante de uma catástrofe, diante das guerras, diante das inundações, diante das secas, diante das enchentes, sempre agravamos a vulnerabilidade das crianças e, consequentemente, a exploração do seu trabalho. Mas tem muito fator que contribui. Todos esses, de alguma forma, estão relacionados ao trabalho infantil? Se pararmos para tratar o trabalho infantil como uma mão de obra barata e de fácil aliciamento, porque a criança tem a inocência, a criança ela é tão ingênua às vezes que ela consegue ser explorada e ao mesmo tempo tratar bem o seu explorador. Me agradecer porque ela às vezes, vê nele alguém que está dando para ela um suporte. Faltou estrutura, sempre vai ter trabalho infantil. Na parte infanto-juvenil, nem tanto, porque está diante do adolescente, que já tem um certo preparo, mas ele continua sendo uma mão de obra ainda mais forte, que a mão de obra da criança é uma mão de obra fraca e barata. Isso. Então, ele está diante de uma mão de obra mais forte, tá? Mais disposta e continua sendo barata. Porque eu vou ter o fator que ao mesmo tempo que condena, né? Você não pode trabalhar porque você não tem 18 anos, você vai trabalhar com uma idade inferior a 18 anos, você vai ser pago com uma remuneração mais baixa. Mais baixa, Então é um fenômeno social não caracteriza muito crítico. um trabalho formal, mesmo assim existe o trabalho com uma remuneração menor. Exatamente. Ou seja, o explorador ele se beneficia de duas vezes na situação, ao mesmo tempo que a criança é prejudicada duas vezes, porque ela é prejudicada por não poder ser criança e ela é prejudicada diante da exploração não remunerada. É verdade, é verdade. Mas depois de todo esse trabalho, porque ao longo do tempo vem campanhas, conscientizações, palestras, tanta coisa que tem sido feito para, quer dizer, se não evitar, pelo menos diminuir essa exploração, não tem dado resultado? Quer dizer, a gente já trilhou algum caminho? Bom, avançamos todas as vezes que encontramos pessoas que mudaram de ideia com relação ao trabalho infantil. Porque toda campanha de efeito social, não adianta os agentes de fiscalização baterem de forma exaustiva. Nós precisamos que a sociedade se convença que aquela exploração precisa ser combatida. Se nós não conseguirmos o apoio da sociedade, nada vai ser feito. Não adianta. Nós não temos como fiscalizar tudo e a todos. Nós precisamos que a sociedade evolua no sentido de combater a prática do trabalho infantil. E essa sociedade, ela está ajudando? Ela está evoluindo nessa conscientização? Bom, como o trabalho infantil é conveniente e ele é oportuno, infelizmente evoluímos muito pouco. É muito interessante ainda analisarmos o discurso que trata o trabalho infantil como uma coisa positiva, como algo maravilhoso. Quantas pessoas não falam que eu trabalhei quando eu era criança e eu não morri? Eu estou aqui, eu sou um ser humano de bem. Ou então eu trabalhei, não virei uma pessoa de conduta ruim, não me envolvi com drogas. A vida ou você trabalha desde cedo, ou então você não vai ter um bom futuro. Enfim, essas falácias, elas revelam duas situações. Uma, a nostalgia, em lembrar do seu passado. Aí eu pescava com meu pai, nós acordávamos cedo. Olha que coisa bonita, existe uma nostalgia, existe um carinho envolvido, existe família. Mas o que nós estamos vendo hoje são crianças que não têm oportunidade de estudar. Porque para uma criança estudar, ela precisa de tempo, ela precisa de condições psicológicas de estudo, ela precisa ter a concepção de que o estudo é uma ferramenta para o trabalho. Ela não precisa ser envolvida numa estrutura de trabalho precoce,
Porque olha só, quando a gente pensa em trabalho para um filho de classe média, o que é que você diz para o seu filho? Filho, estuda. Vamos aprender matemática, física, química. Você precisa disso para ser um excelente profissional. E o que é que você fala para um filho de uma criança de uma família mais pobre, ou então que não tem exatamente uma estrutura familiar? Você precisa trabalhar, então vamos carregar peso, vamos ser explorados à noite. São situações iguais, tratadas de forma diferente. São situações, né? São crianças do mesma necessidade, só que um é condenado já há um trabalho onde ele vai precisar empregar uma força física, ele não vai trabalhar pensando, que para mim é uma das piores crueldades que existe, e o outro é ensinado que todo trabalho tem que ser pensado, planejado, construído. Mas assim, deixa eu fazer aqui o papel do advogado do contra. Essa criança que de alguma forma ela começa a trabalhar mais cedo, como a gente via antes, trazer a menina, botava aqui na casa da gente, começava a trabalhar, ninguém pagava nada, dava uma escola, essa coisa. Nesse lado a gente avançou, isso a gente quase não tem mais não, né, pelo menos. Infelizmente ainda temos, temos sim. É muito normal verificarmos crianças cuidando de outras crianças, meninas de 12 anos como babás folguistas. O problema do trabalho infantil, eu vou tratar como trabalho infantil porque a denominação internacional é trabalho infantil. Não existe a separação de criança e adolescente, tá? Então, o problema do trabalho infantil é que ele não está nos dados oficiais, porque quando você contrata uma empregada doméstica, tá? É importante ressaltar, trabalho doméstico para maiores de 18 anos. Então, abaixo dessa idade, você não vai formalizar a carteira de trabalho, então eu não vou achar esses números nos dados oficiais. Exatamente. Quando é que ela vai entrar em cena? Ela vai entrar em cena nos bastidores, ela vai trabalhar nos finais de semana, ela vai fazer aquele trabalho que ela não tem a folga noturna, entendeu? Então, assim, é a pior forma de trabalho que ela vai comprometer exatamente o período de descanso que seria o final de semana. Exatamente. Mais ou menos isso. Mas nós vamos fazer um rápido intervalinho, nós voltamos já para continuar falando sobre esse assunto. É só um minuto e eu volto logo. Estamos de volta aqui para o nosso segundo bloco de conversa sobre trabalho infantil, melhor, sobre exploração de mão de obra infantil. Aí a gente está falando da menina, por exemplo, de 12 anos que faz o papel de folguista, da babá. Então, ela está comprometendo ali. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente fica pensando, essa menina ou essa família não precisa desse dinheiro? Esse dinheiro não pode fazer uma diferença na vida? Eu de novo fazendo papel de advogado que eu não devia, né? Esse dinheiro não pode, de alguma forma, servir para essa família ou para essa menina também? O que acontece com o trabalho precoce? Todo dinheiro que entra na vida de uma família de classe baixa é bem-vindo. Por quê? Porque ele vai se transformar numa roupa digna. Não estou falando da criança que trabalha para vestir roupa de marca, porque essa realidade, isso é ficção, tá? Isso é ficção. Eles trabalham para ter condições mínimas. Qual é o adolescente que não gosta de se vestir com dignidade? Então, eles na cabecinha deles, esse dinheiro vai entrar de forma positiva, porque ela vai se vestir melhor. Ela vai poder ajudar a mãe a completar o dinheiro do gás. Ela vai poder... Eu falo em ela, mas existem os eles também, tá? Com certeza. Então, olha só, esta criança vai ajudar sim, tá? E esse dinheiro, nesse momento, ele é bem-vindo. Mas entenda, eu peguei uma menina de 12 anos de idade como exemplo e vamos continuar com ela. Ela, começando a trabalhar cedo e gerando essa relação de confiança com o dinheiro, daquilo que o dinheiro pode comprar, ela sempre vai querer mais e mais. Ela vai querer ganhar um salário mínimo. Sim. Ela não vai querer mais só ser folguista, porque R$80 dá para umas coisas, mas não dá para outras. Então, olha que competição eu vou criar. De um lado eu tenho a escola, onde ela tem que se dedicar e ela tem que estudar. E do outro lado eu tenho um emprego, onde ela vai ganhar um salário mínimo. Para quem tem casa, papai, mamãe, o salário mínimo é muita coisa. Então ela vai conseguir comprar as coisinhas dela e tal. Ela vai ser uma adolescente com dinheiro. Olha que universo encantador. Mas em contrapartida, ela vai perder o momento mais rico da vida, que é o momento do estudo. Nós que trabalhamos sabemos como é difícil fazer uma pós-graduação, um mestrado, uma especialização ou simplesmente fazer uma atualização.
Imagina para uma criança que está aprendendo tudo. Nós já passamos da física, da química, da matemática, da geografia, da história, e nós conseguimos passar porque nós nos dedicamos para isso. Isso é verdade. Ela vai sair dessa base. Então, de certa forma, ela vai ser direcionada para, na vida adulta, ter um trabalho que não requer uma boa escolaridade. E Quer aí dizer, estamos o diante do salário mínimo problema. que encantou ela lá com os 12 anos vai continuar acompanhando ela pela vida fora. Exatamente. É mais ou menos isso. E ainda tem um detalhe. Poucas pessoas vão pagar o salário mínimo para uma menina de 12 anos. Ela vai se encantar com 500 reais, com 600. Esse dinheiro vai ser precioso e sempre será. As famílias de baixa renda, qualquer valor que entrar mais é bem-vindo. Mas o contravalor é para o resto da vida. Mas aí, França, não é uma competição quase assim desleal? Sim. Esse paradigma que você encontra, ela se encanta com aquele dinheiro, mas ao mesmo tempo vocês sabem que aquilo não pode acontecer. Como é que fica assim? Não é meio... Eu imagino o dilema que é para uma família tirar uma menina de 12 anos, vamos pegar a nossa menina de 12 anos, que começou a ganhar o dinheirinho que vai fazer falta. Não, mas ela tem que estudar, então ela tem que largar esse dinheiro. Fica uma competição bem complicada dentro de casa, né? Fica uma competição complicada. E vocês sim. conseguem meter isso na cabeça das famílias, por exemplo? Não. O trabalho infantil, por Gostei da ele resposta, não. ser conveniente, porque ninguém é a favor do trabalho infantil. As pessoas são favoráveis das conveniências que o trabalho Isso, infantil lhe muito bem, proporciona. é verdade. Então, olha só, a minha filha vai ter um futuro, a menina de 12 anos vai ter um futuro e eu vou travestir para o futuro dela, mas hoje eu estou precisando da ajuda do dinheiro dela. Qual o papel da família nesse momento? Segurar as pontas, porque entenda, o papel de cuidar da criança e do adolescente é dos adultos. O adolescente não é uma pessoinha que tem condições de cuidar a si próprio. Entendam, a criança e o adolescente precisam dessa proteção. Nós não podemos deixar na mão deles a decisão das situações mais críticas que vão condená-los para o resto da vida. Mas aí a gente chega num outro ponto. A família que está cuidando, a família que deve cuidar daquele adolescente, tem todas as dificuldades e as barreiras que essa adolescente também teve. Vai dar para fazer essa equação? Eu preciso botar minha filha para estudar, ela não pode trabalhar agora, porque mais tarde ela vai ter um futuro melhor. Mas aí ele pensa, e eu não tive essa educação. Esse dinheiro que está chegando vale para todo mundo. Quer dizer, quem está tomando conta do adolescente é alguém que também não tem muito como discernir o futuro desse adolescente. E aí nós temos duas vertentes. É aquele pai que foi explorado quando criança, que sabe o peso dessa exploração hoje e diz, meu filho não vai sofrer o mesmo que eu sofri. Eu vou garantir para o meu filho condições para estudo, para educação. E outro pai que vai dizer, eu sofri, ele vai sofrer também. Eu passei por isso, ele não vai passar. Eu não morri, sabe? Eu não morri. Mas entendo, o leque de oportunidades que você perde quando você não tem informação. A gente sempre fala do trabalho doméstico, mas existem duas nuances do trabalho doméstico. Eu tenho a empregada doméstica qualificada, que se qualifica cada vez mais e que é uma profissional. Uma profissional que tem uma vida digna, que tem estudo, que tem orientação. Muitas delas fazem faculdade. É importante frisar, ganhou bastante repercussão nas redes sociais, a brincadeira da escola, a brincadeira de péssimo gosto, sobre se tudo der errado, não é isso? E muitas crianças se vestiam de empregadas domésticas. Interessante falar que muitas empregadas domésticas fazem faculdade. A minha começou a fazer, mas começou. Olha como nós estamos num mundo completamente... As pessoas que supostamente não deram errado, não deram errado. Elas têm consciência do caminho para dar certo. Então, é importante colocar esses dois leques. Eu não posso deixar que a semente inicial não seja plantada, porque uma criança que não teve a base correta, enfrentar esse desafio no futuro é muito mais difícil. Vamos encontrar os que conseguiram, parabéns para eles, mas não é a regra e o governo, o Estado tem que trabalhar para a minoria, tem que trabalhar para todos. Ok, de novo nós vamos fazer um rápido intervalinho, daqui a pouco a gente volta para continuar conversando sobre esse assunto. Um minuto só e eu volto logo.
volta para o nosso último bloco de conversa aqui sobre exploração de trabalho infantil, e a gente estava falando na questão da educação ou da qualificação profissional. Outro ponto, se essa criança e essa família, eles estão em situação de vulnerabilidade, eu acho esse nome complicado, mas é isso mesmo, né, que a gente chama de vulnerabilidade, ela arranja um emprego. Aí, mas essa menina vai trabalhar, mas ao mesmo tempo, Franciana, ela não tem acesso à escola. Ela não, tipo, se eu não botar minha filha para trabalhar, tem um bichinho bem aqui, vamos embora. Se eu não botar minha filha para trabalhar, ela não vai ter o que fazer, porque eu não consegui vaga numa escola, nem perto nem longe da minha casa. E aí, como é que fica que situação é essa que a pessoa fica encurralada? Bom, nós temos que ter o outro braço do Estado. Nós temos que garantir para essa criança, para esse adolescente, que ele vai ter um suporte. Os programas sociais, como Bolsa Família, que são bastante criticados, entretanto, é a moeda de troca do Estado para garantir uma educação para aquelas crianças e para aqueles jovens. Então, é preciso, é um pouquinho, mas esse pouquinho ajuda sim. Então, eu tenho que garantir essa moeda de troca, tá? Eu preciso que essa criança retorne à escola, eu preciso da escola de qualidade. Eu preciso que, com a mesma voracidade que brigamos por tudo na vida, batemos diante da escola, que está cada vez mais participativa, e tratemos ela como um local de apoio. A escola tem que ser convidativa, a escola tem que ser interessante, os professores precisam ser respeitados, a escola tem que ser inovadora. E batemos de frente de outro ponto que envolve a escola, as atividades físicas. Quantos programas sociais que envolvem uma boa educação física não conseguiram tirar a criança da situação de rua? É verdade. Então, eu não posso tratar a criança como dois únicos caminhos. Ou a rua, onde ela vai aprender drogas, vai correr o risco de engravidar precocemente, vai estar numa situação de marginalidade social, ou então o trabalho. Eu tenho que colocar no meio do caminho o pilar mais importante, que é a educação. Mas a educação se constrói com pais, mestres e Estado. Então, nós precisamos fazer essas cobranças. E para fazer cobranças de forma responsável, primeiro temos que ter a consciência de que não é colocando a criança para trabalhar precocemente que eu vou alcançar meu objetivo. Exatamente. Mas para isso, esta escola que a gente está sonhando aqui, escola digna, escola de qualidade, escola com professores, escola com atividade física, ela precisa estar ali ao alcance da criança, ao alcance da família. Porque se ela está neste ponto, a criança está aqui, o trabalho está bem ali, a criança e a família vão para onde for mais atrativo. Sim. Se o atrativo for o trabalho, ele vai acabar optando por isso. Aí nesse ponto, a gente pode dizer que as políticas desenvolvidas até agora não têm cumprido esse papel, quer dizer, não têm chamado a atenção da criança para a escola, desviar a atenção dela e da família dela para o lance do trabalho precoce, mesmo que ele seja encarado como uma coisa boa durante um período? Bom, criança requer cuidado. Tem uma música do Palavra Cantada que é muito interessante. Criança não trabalha, criança dá trabalho. E de fato, nós adultos devemos conduzir as crianças para o caminho correto. Nós adultos, enquanto Estado, enquanto pais e mães, enquanto escola, temos que conduzir para o caminho correto. Nós não vamos conseguir a escola ideal, mas o papai e a mamãe dizendo que o caminho é aquele, já é um bom caminho. Na ausência do papai e da mamãe, aos avós, conduzindo para aquele caminho, já é a certeza de que 50% do caminho foi traçado. Isso, é verdade. Então, eu não posso desistir da briga ou colocar tudo sobre a responsabilidade dos pais, ou tudo sobre a responsabilidade da escola, ou tudo sobre a responsabilidade do Estado. Nós todos somos responsáveis. Em todas as nossas campanhas, nós sempre falamos da nossa responsabilidade. E é essa responsabilidade enquanto adulto que está faltando. Quem tem que trabalhar para sustentar a família são os pais irresponsáveis. A criança tem que viver com aquela, tem que se direcionar para ter um futuro melhor, mesmo que ela opte por outras profissões, porque entenda, quando a gente fala da exploração do trabalho infantil, em hipótese alguma, nós queremos tirar os créditos de profissões como pedreiro, pelo contrário, são profissões que precisam de qualificação para que elas sejam respeitadas. Então, eu preciso que
todas as funções sociais, todos os pilares da sociedade tenham formação e informação para que haja esse respeito. Porque quando eu falo em trabalho, eu preciso lembrar da palavra mais importante, que é o valor social do trabalho. Ok, disso tudo que a gente conversou, a gente pode dizer que tem uma luz no fim do túnel, que vai chegar a um tempo em que a gente vai dizer as nossas crianças não trabalham mais, elas estão se preparando para ter um trabalho? Com certeza. E principalmente separando o que é a exploração do trabalho infantil do que são responsabilidades familiares. Separando com responsabilidades familiares, como eu digo, é cuidar, ajudar a cuidar da casa, auxiliar o pai, auxiliar a mãe, aprender uma vocação, procurar um curso de aprendizagem, ser o representante de turma. Então, isso são tarefas de criança, onde existe a formação de uma responsabilidade e o valor do trabalho. Mas o trabalho onde eu preciso que ela faça algo além das suas forças para receber valores irrisórios, esse não é construtivo e tem que ser combatido. Olha, Franciana e Biapina, a gente passaria a manhã inteira aqui falando sobre esse assunto, que é um assunto super apaixonante. Cada vez que a gente fala, tem sempre alguma coisa ainda mais para falar. Mas muito obrigada por sua entrevista, sua participação no nosso programa. Um bom dia para você. Obrigada. E você já sabe, tudo isso que a gente conversou fica à sua disposição no nosso site, que é o al.ma.leg.br, e também nas nossas redes sociais. E todos os dias de manhã cedo eu vou estar aqui esperando você com notícias, com informação, com entrevista, com tudo para deixar sua manhã bem informada. Tchau!